Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. E para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando e esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E bem pessoal, vamos aqui diretamente ao ponto e vamos para a análise técnica de criptomoedas bem importantes aqui no mercado, trazendo para você os pontos e fatores técnicos mais importantes para ser percebidos nesse momento. Bem, observando o tempo gráfico diário, o comportamento de preço de muitas criptomoedas ainda não se alterou muito em relação ao que já analisamos aqui no canal anteriormente. Então ainda podemos notar aqui um comportamento de preço descendente, abaixo de linhas de médias móveis bem importantes e também sinalizações bem importantes de momentum para a baixa, como por exemplo o RSI de 14 períodos ainda apontando para baixo em alguns casos e também abaixo da região de 50 pontos da sua escala. Também é muito interessante notar que mesmo em tempos gráficos mais curtos, como por exemplo de 4 horas, o price action da tendência principal ainda se aponta como descendente e também esse mesmo price action acaba ainda encontrando em algumas regiões de linhas de médias móveis como potenciais pontos de resistências para o seu comportamento de preço. Porém, no caso aqui, para os participantes que desejam operar comprado com esses ativos, esse tempo gráfico realmente ainda pode indicar fatores técnicos bem importantes para uma oportunidade de compra, como por exemplo aqui no caso do Bitcoin, em que podemos notar essa linha de tendência de alta que acompanhava o comportamento de preço e que também poderia ter dado para você boas opções de compras para esse ativo. Só que no caso também é muito importante destacar para vocês que essas operações seriam bastante arriscadas por serem operações contra a tendência. Então se você ainda não possui tanta experiência assim no mercado, eu sugiro que você fique de fora de operações contra a tendência como essa. No caso aqui, perceba também nesse mesmo tempo gráfico que os demais ativos apresentam fatores técnicos bem semelhantes, o que então sugeriria para a gente que mesmo em um tempo gráfico mais curto de aplicação, o pessimismo de mercado ainda está muito forte. E nesse sentido, isso poderia reforçar para você ainda mais uma recomendação de cautela para operações compradas nesse momento. E sendo assim, com esse contexto e com esses fatores técnicos aqui em mente, agora vamos para as possibilidades de compras ou de vendas bem importantes que podem ser observadas no gráfico técnico. Aqui no caso do Bitcoin, na minha opinião, uma boa oportunidade de compra poderia ser dada em um eventual teste que aconteça na região entre 29 e 31 mil dólares. Por perceber que nessa mesma região podemos notar um bom suporte se formando em que os touros estão tentando defender nesse momento. Porém, pessoal, caso essa mesma região seja rompida, será então agora uma boa oportunidade para os participantes vendidos do mercado. Então fique de olho nessa região e observe também a movimentação de preços juntamente com outros fatores técnicos importantes antes de você abrir uma posição comprada ou vendida com esse ativo. Já aqui na Cardano, eu vejo como uma excelente oportunidade de compra um eventual teste que aconteça próximo aqui à região de 1,14 dólares. Por observar que nessa mesma região nós temos a linha de média móvel de 200 períodos. E no caso aqui para uma operação de venda, o preço já rompendo a região de fundo anterior de 1,28 dólares já poderia sinalizar para você, pela teoria de Dow, um price action de baixa para o ativo em questão. E nesse contexto, uma boa operação de venda poderia ser aberta nessa mesma região caso de fato ela acabe sendo rompida. Já no caso aqui da Chiles, está bem difícil você ver alguma oportunidade de compra nesse momento, por perceber ainda nesse criptoativo uma movimentação de preço ainda muito abaixo das linhas de médias móveis mais importantes para o gráfico técnico. Porém, eventualmente, caso o comportamento de preço acabe se valorizando ainda mais e rompendo essas regiões de linhas de médias móveis para cima, esse fator técnico poderia denotar bastante otimismo para o mercado e, sendo assim, poderia sinalizar uma boa operação de compra para você. E já no caso aqui para uma operação vendida, essas oportunidades poderiam ser dadas tanto com eventuais testes que aconteçam próximo aqui a essas linhas de médias móveis como zonas de resistências para o comportamento de preço, quanto também essas oportunidades poderiam ser apontadas pelo setup 9.1 de venda do Larry Williams. E por último, porém não menos importante, aqui no caso da Ethereum eu pude perceber que um ponto bem interessante de compra poderia ser dado aqui próximo à região de 2 mil dólares, em que nessa mesma região de preço podemos perceber uma linha de média móvel de 200 períodos. E no caso aqui, para uma oportunidade de venda, um teste que aconteça próximo à linha de média móvel de 20 períodos ou então um rompimento para baixo da linha de média móvel de 200
poderiam de fato se configurar bons pontos para que você possa operar vendido. E por fim, pessoal, é muito importante falar para vocês que esse vídeo não é uma indicação de compra ou de venda, é apenas uma análise e você compra ou vende aí se você quiser. Eu agradeço bastante a você por assistir esse vídeo até o final, se inscreva aí embaixo se você ainda não é inscrito, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.